Vamos consagrar Ele, a Virgem Maria, consagrar Ele ao coração de Jesus por intermédio do coração da Virgem Maria. Pai amado, Pai Santo, Tu conheces o Zés, ó Pai, sabe da sua caminhada, sabe das suas limitações, ó Deus. Pai amado, Pai Santo, queremos rezar por Ele, ó Pai, intercedendo pela sua missão, pedindo a Ti, Jesus, que o Espírito Santo, a Tua promessa para nós, venha cada vez mais forte no auxílio desse nosso irmão. Que as luzes do Espírito Santo, que a unção do Espírito Santo, venha mais forte na sua caminhada. Que ele possa cada vez mais ser esse profeta, ó Pai, para denunciar, ó Pai, as trevas deste mundo, Jesus. Assim, Pai Santo, consagramos, ó Pai, consagramos todos os seus pensamentos, todo o seu ser ao coração de vossa Mãe Maria Santíssima. E que suas palavras, ó Pai, as palavras que venham sair dele agora, Senhor, sejam as tuas palavras, para fortificar a nossa caminhada, fortificar, Jesus, a nossa decisão de seguir a Ti, Jesus. Por isso, ó Pai, usa esse teu servo como teu instrumento, ó Pai, para a salvação de muitas almas. Assim rezamos por ele, ó Pai, consagrando ele a Tua Mãe, a nossa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó Maria concebida sem pecado, ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que corremos a... vai sentando e cantando. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Então, bom dia, irmãos e irmãs. Porque hoje, se não falar irmãos, é apanha, né? Bom dia, pecadores e pecadoras também, né? Somos, né? Amém? Alcançados pela misericórdia. Bem, nós vamos tentar mergulhar um pouquinho nesse mistério da Semana Santa. Primeiro ponto, nós vivemos a Quinta-feira Santa, onde Jesus fala o quê? Eu esperei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Então, a Eucaristia, a gente pode dizer que é o fogo do coração de Cristo, né? É Cristo que está todo em chamas e se dá a nós. São Pedro, Julião e Marte falavam o seguinte: quem comunga, comunga fogo. Justamente porque aquele que nós comungamos, ele arde de amor por nós. Não é por outro motivo, né? Mas é esse amor que nos queima. Esse amor que pode gerar em nós emoções, sentimentos, reações, arrepios, lágrimas. Isso é bom. A gente não pode dizer que isso é banal, não vale nada, vale. A experiência do batismo no Espírito Santo geralmente traz isso para nós no início da caminhada, no meio e no fim. Porque a gente acha que essas reações só é no início da caminhada. Não. Por um tempo, às vezes, ela vai tomando outras formas, né? Nem sempre a gente está com tantos sentimentos mais na caminhada, na verdade. Quem tem mais de 5 anos de caminhada aqui na igreja? Não precisa ser na comunidade, não, na igreja mesmo. 5 anos. Quem tem mais de 10 anos de caminhada, levanta a mão. Pronto. Então pode descer a pancada aqui, né? Tá certo. Então, na quinta-feira, Jesus ele se dá nesse mistério. Então, a gente tem que ter um cuidado com as heresias que se colocam contra a Eucaristia. Por exemplo, Lutero, ele acreditava que na Eucaristia existia a presentificação, que era isso. Jesus está presente na Eucaristia enquanto tem um culto eucarístico, o momento do rito. Depois, não é mais Jesus que está ali, apenas o pão. Ou seja, Jesus está presente, depois ele sai, entenderam? Isso é verdade ou é mentira? Oi? Mentira. A igreja ensina transubstanciação. Jesus, ali, ele se faz pão. Ali não existe mais pão. É como fala São Tomás de Aquino. Os nossos sentidos nos enganam. Tem gosto de pão,
tem aparência de pão. Nós tocamos e é pão, ou seja, vai enganando os sentidos, né? Eu pego pelo tato e é pão, se eu tomar nas mãos, né? Eu olho e é pão. Eu comungo e sinto no paladar que é pão. Se eu cheirar, tem cheiro de pão. O vinho também. Mas quando eu escuto a palavra de Cristo, isto é o meu corpo, então todos os enganos saem. Então o único sentido que não engana qual é? O ouvido. Fala a palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir. Aí vamos ainda entrar nesse mistério. Então, transubstanciação quer dizer que Cristo está ali de fato. E não somente está, ele é. Quando ele fala isto é o meu corpo, ele não está dizendo isto representa. Tem até um livro bem interessante do Monsenhor Segu. É o mesmo autor do livro O Inferno Existe. Pode até anotar o nome do autor, Monsenhor Segu. É o mesmo autor do livro O Inferno Existe. Ele vai fazer um tratado sobre a Eucaristia, explicando na Bíblia, nos Santos Padres, pela razão e usando também vários argumentos para mostrar que Jesus está lá realmente. Aí tem um capítulo que ele mostra o seguinte. Tem Lutero, que fala... Aí tem um pintor que fez 3 quadros, né? Aí tinha lá, Lutero falando que Jesus está presente. Calvino dizendo que Jesus estava apenas espiritualmente presente. E depois o quadro de Jesus falando, isto é o meu corpo. Aí o pintor pergunta, em qual dos 3 você acredita? Você acreditaria em qual dos 3? Lutero, Calvino ou Jesus? Jesus, é lógico, né? Então as outras 2 é heresia. Então, na igreja protestante você come o quê quando vai para a Santa Ceia? Pão. Apenas pão. Alguns falam pão bento. Nem bento é. Porque para ser bento tem que ter sacerdote. E seria um sacramental. Não é pão bento coisíssima, não. É pão. Só pão. Então quem quiser comer muito pão é só ir na Santa Ceia e deixar a igreja católica, viu? Diga pro seu irmão. Você é comedor de pão ou você ama Jesus na Eucaristia? Você é comedor de pão ou você ama Jesus na Eucaristia? Pronto. Então na quinta-feira acontece ali o mistério que acontece em toda a missa. Aquilo que Jesus realiza sacramentalmente, ele vai realizar no seu corpo, na sexta-feira santa. Então, na quinta-feira, acontece algo que é pelo sacramento, pela força do sacramento. Mas aquilo que acontece na quinta, acontece na sexta, sim ou não? É algo diferente ou igual? O que vocês acham? Cri. É a mesma coisa com uma diferença, né? Na quinta-feira é incruento, não tem derramamento de sangue. Na sexta-feira tem um derramamento de sangue. Aqui eu queria abrir um pequeno parênteses, né? Na sexta-feira santa, existe ali o mistério da morte de Cristo na cruz. Ele que derrama seu sangue. Só sobre a sexta-feira daria horas e horas de pregação, né? Mas tem uma coisa que eu acho bem complicado dentro de uma polêmica que existe sobre a missa. Acho que vocês já ouviram. A missa é sacrifício de Cristo, sim ou não? Sim. Mas o que é sacrifício? Nós sabemos o que é sacrifício? O sacrifício, a igreja ensina que tem 4 pontos. Diga comigo, expiação, adoração, ação de graças e impetração. Impetração é a súplica, né? O impetrar, suplicar. Então tem a expiação, a adoração, a ação de graças e a impetração, que é a súplica. Essas 4 dimensões fazem o quê? O sacrifício. Quando nós vamos para a missa, geralmente nós temos na cabeça o seguinte, e se temos, vamos tirar isso da cabeça, viu? Que naquela hora, Jesus está morrendo de novo. Ele está morrendo de novo, sim ou não? Sim ou não? Não. Mas alguém pensava que sim. Eu estou mentindo? Às vezes nós achamos, nós não podemos bater palma na missa, alguns falam, porque Jesus está morrendo de novo. Está? Não. Ele não está morrendo de novo. Osés, então, o que os santos falam é mentira? Não. Existem duas questões da missa aqui. Existe a parte mistagógica
Por exemplo, quando o pão... Eu estou colocando um assunto complicado, viu? Vocês vão ter que estudar mais isso aqui. Quando tem ali o pão, e após a consagração é o corpo, tem o vinho após a consagração é o sangue, estão separados, sim ou não? Está separado na nossa visão, sim ou não? Sim. O sangue separado do corpo simboliza o quê? Simboliza o quê? Vida ou morte? Morte. Pronto. Se alguém duvidar, só trazer uma faca que eu faço para vocês entenderem realmente como que é. Mas quando você olha para o vinho, ali está, depois da transformação, o vinho que é o sangue ali. É Jesus vivo ou Jesus morto? Vivo. O pão, após a transformação epiclese, que vem, o Espírito Santo transforma, ali Jesus pão da vida. Somente a hóstia. É Jesus vivo ou morto? Jesus vivo. Vocês entenderam? O simbolismo, o mistério, a mistagogia, simboliza sacrifício, e é sacrifício, e simboliza o Cristo morto. Está separado o sangue do corpo. Entenderam? Mas aquilo que simboliza o Cristo que morreu, na realidade é quem? O Cristo vivo e ressuscitado. Deu para entender ou confundi tudo? Quem entendeu, levanta a mão. Quem não entendeu nada, levanta a mão. Está meio embaralhado, né? Sabe por que está bagunçado? Por 2 pontos. Primeiro, porque geralmente a gente escuta o contrário e nunca escuta uma explicação concreta. Segundo ponto, porque é um mistério. Se ficar tudo muito claro, a gente está esvaziando o mistério. Sim ou não? Então isso aqui é só para dar uma luz ao mistério. Não é para explicar o mistério, é para dar uma luz, para nós mergulharmos no mistério. Entendido? Então quando você vai para a missa, aquele que oferece o sacrifício, quem é? Jesus Cristo. E é o Jesus Cristo que? Vivo, ressuscitado, glorioso. Que está à direita do Pai. Porém, é o mesmo sacrifício da cruz. Fica entendido, né? É o mesmo sacrifício da cruz. Porém, lá não tem derramamento de sangue. O sacrifício é chamado incruento. Incruento porque ele não é cruel. Não tem alguém flagelando Jesus lá. Porque às vezes o que passa nos filmes, o que passa em alguns Facebooks da vida, é que quando você vai para a missa, você está só no Calvário. E ninguém escuta nunca falando que alguém está diante do Cordeiro vivo e ressuscitado. Vocês escutam alguém falando, raramente, né? Que ali está o Cordeiro vivo, ressuscitado, glorioso e o céu está presente? Vocês escutam normalmente isso? Sim ou não? Estou com medo de você estar vivo ou morto. Eu sei que Jesus está ressuscitado, mas vocês estão como? Morto ou... Normalmente a gente escuta que vai no sacrifício, na morte, vai indo pro Calvário, que a gente mais escuta. Mas entenda, nós estamos indo para o sacrifício, sim ou não? Sim, mas é um sacrifício de adoração, de ação de graças, de expiação e de súplica. Aí a gente só lembra do que? Da expiação. Isso é o grande problema. A gente esquece os 3 e só coloca que é um sacrifício de reparar os pecados. Eis o grande problema da gente participar mal da missa. Por isso nós não fazemos uma boa ação de graças, por isso nós não suplicamos como convém e por isso nós não adoramos como convém. Porque a gente acha que é só expiação. Então se você vai com essa mentalidade para a missa, você começa a participar de uma forma nova. Entenda, mistagogicamente pelo mistério, você está vivendo tudo aquilo do Calvário. Mas na realidade, então, mistério é mentira e a realidade é verdade. Não, as duas é verdade. E as duas fazem parte do mistério. Vamos descomplicar e vamos entrar em outros assuntos, né? Oi. Sim.
Aí a gente fica secando, porque tem algumas congregações, né, que realmente não, é totalmente que os santos dizem e que o outro. Aí, o que a igreja diz? Eu vou deixar pro finalzinho, senão aqui dá quase uma hora, viu? Certo? No finalzinho. Ou então só pra ti. Porque aqui é polêmico demais. E eu estou em nome do meu presídio, meu nome é Oséia, certo? Eu sou da comunidade de Aliança, discípulo. Cadê o tal? Vou receber dia 31, viu? Vamos lá, Gálatas 2,19. Gálatas 2,19. O que fala aí na Bíblia de vocês? Eu tentando achar se eu já estava olhando, era Coríntios. Gálatas 2,19. Quem lê para mim? Não, lê para os outros, né? Para todo mundo. Com efeito, pela lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Pode ler o 20. E já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pronto, é interessante quando a gente vai citar a Bíblia, eu percebo que a gente só cita as partes que é bem, mais conhecida. Por exemplo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Uma outra passagem, né, que vai falar muito, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. São passagens de ânimo, e é bom, de vitória, de sabermos que Cristo venceu. Mas aí essa pessoa que vive em Cristo, ela vive como que fala a palavra? Crucificada. Ela vive como? Crucificada. Aqui a gente vai entrar um pouquinho no mistério da Sexta-feira Santa, bem rapidinho. Todos os apóstolos, quando foram batizados no Espírito, eles tiveram um grande desejo pelo martírio. É tanto que a palavra martírio quer dizer testemunho. A palavra martírio quer dizer testemunho. Então alguém que dá o testemunho, às vezes ela é tão perseguida que ela chega a derramar o sangue. Mas todos nós somos chamados a ser o quê? Mártires. Ou mártires, o martírio branco, que é o martírio da humilhação, da perseguição, da calúnia, ou da ridicularização, ou o martírio de sangue. Como tem mais de 100 mil mártires que morrem por ano, né? Por ser cristão, mais de 100 mil. E a mídia, infelizmente, não passa isso, a grande mídia. Então, toda pessoa que tem um encontro com Deus, ela deseja morrer por Ele, sim ou não? Esse dar a vida é morrer por Cristo. Então, São Paulo, ele vai falar que ele está crucificado. E esse está crucificado, vamos dar algum exemplo de alguns santos. Por exemplo, Santa Maria Madalena de Paz falava assim: eu quero sofrer e não morrer. Ela era santa ou era doida? Era santa. Ela falava, eu quero sofrer e não morrer. O que ela dizia com isso? Ela sabia que quanto mais sofrimento nós temos nesse mundo, mais glória nós teremos no céu. Se nós estamos crucificados com Cristo e em Cristo. Porque tem pessoas que sofrem e vão para o inferno sofrer mais ainda. Sofrer por sofrer não quer dizer nada. É sofrer com Cristo, em Cristo e por Cristo. É o que a gente reza na missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, né? Então, esse sofrimento, nós chamamos na igreja sofrimento oblativo. Nós oferecemos como um perfume de adoração a Deus. Santa Teresa de Ávila falava assim, que ela queria sofrer por amor a Deus. São João da Cruz falava outra coisa. Senhor, que eu seja odiado e desprezado por todos. Quem tem coragem de rezar assim? Senhor, que eu seja odiado e desprezado por todos. Eu não tenho, não. Eu não tenho. Não cheguei a esse nível, estou longe. Não estou nem no chulé de São João da Cruz. Você nem se chama chulé, né? Mas não chego nem no chulé dele. Então, ter esse entendimento que o sofrimento ele é um mistério também. Mas ele vai ter sentido quando eu sofro com Cristo.
Por exemplo, São Francisco de Assis. Quando ele recebeu as chagas, o que é que ele contemplava? Ele contemplava pessoas que ofendiam a Deus, que pecavam e que sofriam sem sentido. Ele viu uma humanidade destruída pelo pecado. E ele queria sofrer por Cristo e por essa humanidade. E é por isso que ele recebe as chagas. São Pio de Pietrelcina, por exemplo, quando ele recebe as chagas, é também nesse desejo de sofrer por Deus, mas sofrer pelos homens, a qual Deus ama. Ou seja, todos nós, né? Então ele recebe as chagas. É o único padre, primeiro padre estigmatizado. Não sei se é o único, né? Padre que recebeu os estigmas. São Paulo fala que ele recebeu, mas ainda é uma incerteza. Mas Padre Pio é certeza, né? Então, aquilo que fala São Paulo também, eu completo na minha carne o que faltou no sofrimento de Cristo. Oséias, agora vamos descer para a realidade. O que isso quer dizer na minha vida espiritual? Esse sofrer por amor a Cristo. Eu como obra missionária, eu como cristão, o que isso vale? Aqui entra um ponto, estava lendo um livro chamado As Três Vias e as Três Convenções. O autor é Garrigou Lagrange. Nome bonito de falar, né? Garrigou Lagrange. Ele é um grande autor espiritual. Ele fala sobre três vias. Primeiro, quem está começando, que é, diga comigo, principiante. Segundo, os avançados. E terceiro, os perfeitos. Então, os principiantes, os avançados e os perfeitos. Eu vou tentar colocar isso na sexta-feira da paixão de alguma forma. Se eu não conseguir, eu passo para o sábado. Vamos lá. Quando tem os principiantes, quem é? Alguém que teve uma experiência com Deus, ela quer abandonar o pecado, ela tem aversão a tudo que desagrada a Deus, mas ela ainda está muito viciada aos prazeres. Então São João da Cruz vai falar em um dos seus livros, se eu não me engano é Noite Escura, se eu não me engano. Ele vai falar sobre os pecados espirituais. Por exemplo, tenho uma experiência com Deus, eu deixei a gula, mas vem outra gula, a gula espiritual. Qual é a gula espiritual? Eu quero ler todos os livros, eu quero ler a Bíblia direto sem parar, eu quero ouvir pregação sem parar, eu quero rezar sem parar, mas eu quero isso porque eu quero sentir prazer. Entenderam? Não é porque eu amo a Deus e quero conhecê-lo mais, amá-lo mais e fazê-lo conhecido. Mas eu faço tudo isso por conta de buscar prazer. Porque no início, quando a gente tem experiência com Deus, dá um prazer estudar. Dá ou não dá? Se não deu em vocês, foi defeito não de Deus, mas tem um defeito aí no batismo no Espírito um pouquinho. Viu? Porque é fruto do batismo no Espírito querer ter uma sede profunda pela palavra, pela intimidade com os santos, pela doutrina da igreja, pela vida de oração. É fruto, como diz o irmão Emanuel, online. Pá, aconteceu, você já tem. Se não tem na mesma proporção que o outro, tudo bem, mas tem que ter em alguma proporção. Se você, quando teve o batismo no Espírito, não teve essa sede, questione o seu batismo no Espírito. Você tem que pedir a Deus que realmente venha e dê esses frutos. Porque senão nem principiante a gente é, né? Aí tá mal o negócio. Mas cada um faça o exame de consciência que deve fazer. Depois vem a avareza. Tem todos os pecados, né? O que seria a avareza? É alguém que vai acumulando coisas espirituais. Ela não é apegada mais ao dinheiro tanto, mas ela vai acumulando. Pronto, isso aqui é o meu livro, eu não empresto para ninguém. Esse aqui é a minha pregação, não empresto porque pode arranhar. Tudo é meu, é o meu ministério. A pessoa vai juntando coisas espirituais. É a avareza espiritual. Ela vai querendo títulos espirituais. Não, os títulos já cabem no outro pecado. Falo já. Então você vai juntando coisas espirituais. E assim vai por todos os pecados. Por exemplo, tem alguém que tem um dom mais que você, né? Não mais, mas diferente. Aí você tem uma inveja, entre aspas, espiritual. Você quer o dom daquela pessoa. Não porque a admira, mas porque você quer. Entendeu? Você quer pra você. Você não quer que aquela pessoa tenha. Você quer ter aquele dom. Aí chega a soberba espiritual, que é o pior, né? Você se acha o mais santo de todos. Você começa a julgar todo mundo e vem a malícia.
de querer se achar que não cai mais em nenhum pecado. Aí Deus vai permitindo que quem chega nesse ponto, que é a soberba sempre vai ser um grande pecado, é o pai e a mãe de todos os pecados, quem chega nesse nível se achando muito santo, Deus permite uma queda grande. Você pode observar, quando você se acha o máximo, embora não diga, Deus permite que você caia feio. Porque você vai se elevando. Não é nem Deus que te eleva às vezes, você vai se elevando, elevando, aí, bah! Você pensa que nunca mais ia cometer aquele pecado. Aí você comete aquele pecado que mais te humilha. Aquele pecado que quem nunca teve uma experiência com Deus comete direto. Você cai. Por que Deus faz isso para ti e para mim? Salvar. Porque se a gente continuar, a gente vai ficar com algo chamado esclerocardia, o coração duro, que é o pecado contra o Espírito Santo, né? Que não tem perdão. É a dureza de coração. Você vai se achando tão bom, tão bom, tão bom, que alguém chega para te corrigir, você prefere sair da comunidade, sair da igreja do que ser corrigido. Entenderam? Por isso que há pessoas que é difícil corrigir, porque ela se acha muito pronta. Ela se acha muito sábia. Ela vai dizer a Bíblia, ela vai citar os santos, ela vai citar tudo que ela tem para defendê-la. Ela não tem a humildade de dizer, não, eu preciso melhorar. Se vocês estão aqui, não tem ninguém assim, graças a Deus. Mas pode correr o risco de ter, sim ou não? Certo? Depois desse nível, você vai vencendo isso, você percebe que tem essas coisas, você vai tentando vencer. Pela penitência, né? Aí aqui eu queria novamente falar sobre a cruz de Cristo. Hoje, nós nos tornamos, pelo que a mídia ensina e o mundo, inimigos da cruz de Cristo. Nós fugimos do sofrimento, é ou não é? Claro que nós não estamos no nível dos santos, pelo menos eu não estou, né? De buscar o sofrimento e pedir o sofrimento. Santa Teresa de Ávila, às vezes falava, Senhor, você esqueceu de mim hoje? Por quê? Porque você não mandou nenhum sofrimento? Se a gente tivesse sofrimento, a gente vai perguntar isso para Jesus? Vai? Sem dúvida não. Não vai mesmo, né? Tem um capuchinho chamado Jacopone. Pode ser o próximo nome do filho de vocês, Jacopone. Ele se flagelava muito, ele fazia muito sacrifício. E uma vez Jesus apareceu para ele, como aparecia sempre, e falou assim, Jacopone, você está doido? Porque ele se flagelava até sangrar mesmo, assim, dele ficar bem debilitado. Você está louco, Jacopone? Ele falou, Jesus, tu que estás louco porque tu morreste por mim numa cruz. Você que está louco. É o que o Senhor falou para uma santa, se eu não me engano para Santa Brígida, mas para outra mística também, quando apareceu crucificado para ela. Ele está ressuscitado, mas ele apareceu crucificado, porque ele pode fazer como quiser, né? E falou assim, eu não te amei de brincadeira. Ou seja, quando a gente olhar para a cruz, a gente tem que saber que não é um teatro. Vocês assistiram o filme ontem, não foi? A gente não pode participar da Semana Santa como um telespectador. Olha, foi tão doloroso. Não, não foi tão doloroso. É doloroso ainda. Porque Cristo está glorioso no céu. Glorioso na Eucaristia. Glorioso também em vários aspectos da vida da igreja. Mas ele está padecendo na igreja. Até o fim da humanidade. Até a volta dele. Cristo vai continuar morrendo, sendo crucificado e padecendo até quando? Até o dia da sua vinda gloriosa. E ele sofre aonde? Diga comigo, em mim. Ele sofre em nós. Então, por isso, mesmo que a gente não chegue a esse nível de pedir o sofrimento, a gente tem outra forma de sofrer. Deus vai permitir o sofrimento, sim ou não? Vai. E eu tenho que saber que, já que eu não pedi, porque eu não consigo pedir ainda, mas eu tenho que aproveitar esse sofrimento. Aproveitar. Porque é o que a gente escuta direto. Coisa bem besta que eu escuto direto. Na Topic. Ai, que calor, né? Aí tá numa igreja, ai que calor. Gente, nós temos uma murmuração tão grande que os pequenos sofrimentos nós não sabemos transformar em tesouro. A gente transforma em lixo. Então, por exemplo, eu tenho, digamos que 2 caixinhas aqui. É a caixa do lixo e a caixa do tesouro. Aquilo que eu tenho nem é lixo nem é tesouro ainda. Depende de como eu vou lidar com isso. Então, esse calor que eu tenho é uma permissão de Deus, de sofrer. Eu posso oferecer esse sofrimento tão simples que é um incômodo de um calor. Mas nós não aproveitamos nem isso. É ou não é?
Sim ou não? É reclamando. Se não reclama, às vezes, falando, mas reclama pensando, meu Deus, que calor. Gente, é algo tão simples, mas mostra o nível de espiritualidade que nós temos. Ou seja, baixíssima. Que não sabe conviver com nenhum incômodo. Às vezes a gente quer retiros nos locais que tenham toda uma estrutura. Se tiver algum incômodo, a gente já começa a reclamar. Se a fila é grande, se a comida está insossa ou está salgada. Ou seja, a gente não sabe aproveitar os pequenos incômodos. São João da Cruz fala o quê? Santo é aquele que vive bem os imprevistos de cada dia. Se o ônibus atrasa, nós já parece que o mundo acabou, né? Se alguém fala, se tem um barulho em casa, porque as pessoas que vieram para minha casa não têm experiência com Deus e tá tocando metralhadora direto, né? Aí eu não sei conviver com isso e ofertar a Deus. Eu posso lá evangelizar a pessoa, sim, mas ao evangelizar ela pode optar e não desligar. E eu tenho que saber oferecer aquele sacrifício a Deus, sim ou não? Sim. Você não vai metralhar a pessoa. Ah, não presta, ela não sabe o que espera ela. Ela vai pro inferno, e tarará, e tarará. Se for desse jeito, você vai primeiro do que ela, porque você não sabe oferecer. Entende? Sim ou não? Então eu creio que a gente tem que entrar novamente na escola, primeiro da Cruz de Cristo. Tem um livro muito bom de São Luís Grignon de Montfort. Para quem quer se consagrar também é bom ler esse livro dele, né? Cartas aos Amigos da Cruz. E vai falar sobre os inimigos da cruz de Cristo. E às vezes nós somos. Mesmo na vida comunitária, mesmo na vida da igreja, mesmo na nossa família. Nós não sabemos conviver com o sofrimento. Porque nós não abraçamos ainda a cruz de Cristo. Ou o Cristo da cruz, né? Nós anunciamos o Cristo morto ou ressuscitado. Ressuscitado. Quem acha que é ressuscitado, levanta a mão. Crucificado. Isso mesmo. Nós anunciamos o Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para nós que cremos é poder e sabedoria de Deus. Mas a esse Cristo, Deus o ressuscitou dos mortos. Então é o Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. Senão não tem sentido o que nós fazemos a procissão do Cristo morto. Tem sentido? Não tem. Entenderam? Então nós adoramos o Cristo pascal, que é a paixão, morte e ressurreição. É o mistério da Páscoa que nós mergulhamos. Como fala também São Francisco de Assis, nós não chegaremos ao domingo da Páscoa sem passar pela sexta-feira santa. Todo mundo quer o domingo da Páscoa, é ou não é? Quer ou não quer? Mas a sexta-feira santa? Nem todos nós queremos, né? Nós queremos até na teoria. Mas quando vem a cruz, gente, realmente a cruz dá medo, dá ou não dá? Você não tem medo não da cruz? Não é medo assim igual Satanás tem, não. É medo assim do sofrimento em si, né? Dói. Claro que dói. Quem é que quer que alguém da família fique doente com a doença grave? Ninguém quer. Quem quer perder alguém da família de morte repentina? Ninguém quer. Quem quer receber uma traição em casa da esposa ou de um filho, saber que ele está usando drogas? Ou que ele está mentindo para você? Ou é homossexual, sabe essa notícia? Ninguém quer. Tudo isso é sofrimento, sim ou não? É. Quem quer saber que você mesmo tem uma doença grave? Ou tem um acidente? Ou saber que o irmão da comunidade está falando mal de você? Tudo isso é sofrimento. Ninguém quer, gente. Porém, isso vai vir. Esses sofrimentos ou outros. Aí a questão é, eu transformo isso em lixo ou em tesouro para a minha salvação? Eu tenho que saber. Por isso que às vezes na vida comunitária muitos saem. Às vezes porque não se identificam, isso é normal. Porque você não é obrigado a entrar na comunidade, ficar para sempre, porque é um tempo de discernimento. Na comunidade Shalom tem irmãos que passaram 22 anos, documentavam por irmãos e saíram. Né? Por exemplo, o Ricardo de Sá entrou no início e saiu, hoje está na Canção Nova, consagrado para sempre, ele errou? Não, saiu, está vendo a vida dele, é um missionário, casado, feliz.
Porém, eu tenho que saber o que é que me motiva a não querer estar na comunidade. É o sofrimento de obedecer? É o sofrimento de viver aquilo que eu sou chamado a viver? Porque viver o carisma que eu sou chamado é algo que me leva à felicidade, sim ou não? Sim ou não? Mas me traz a cruz? Sim. Porque a vontade de Deus, ao mesmo tempo que ela me realiza, ela me crucifica. Porque ela não vai crucificar o homem novo, é o homem velho. Quem está estribuchando é o homem velho, entenderam? Não é, por exemplo, ser casto. Dói. Dói porque tem que renunciar à podridão da imoralidade. Mas ser casto não dói. É abandonar o pecado contra a castidade que dói na carne, entenderam? Eu nunca vi alguém que é 100% casto, tá doendo ser casto. Não. Dói é deixar o pecado que ofende a castidade. Ser honesto dói? Não. O que dói é o apego à desonestidade. Você acha que se você vê um político ali 100% honesto, dói nele? Não. Mas dói ele ter que renunciar a todas as regalias que ele tem. O dinheiro, a toda a máfia que tem lá por trás. Entenderam? Ser humilde dói? Ser uma pessoa simples, que não tem orgulho? Não. Mas o processo para ser humilde dói. Entenderam? O processo. Porque esse processo é um processo de renúncia. Morte do homem velho. Então essa é a nossa sexta-feira da paixão. E o nome é muito próprio, da paixão, por quê? Porque só faz isso quem é apaixonado por Cristo. O problema da humanidade hoje, a nossa, nos incluímos como humanidade, é porque é o problema de crise de amor. Nós amamos pouco a Deus. E quanto menos nós amamos, menos nós aguentamos as pancadas. As pancadas do coordenador, as pancadas da vida, as pancadas do demônio nos tentando, as pancadas de calúnias, as pancadas gerais. Porque você não está disposto a sofrer por aquilo que você não ama. Concordam comigo? Se você não ama, você pode até aguentar uma pancada. Ah, aguentei. Mas se der outra, aí pá. Não, 3 eu não aguento não. Vai-se embora. Deixa a igreja católica, deixa a paróquia, deixa a comunidade, deixa Cristo, deixa tudo. Partilha um pouquinho com o seu irmão o que você entendeu até agora. Se não entendeu nada, fique calado. Ô pregado rei bruto, hein? Nada poderá me abalar. Amém? Não vou perguntar amém ou misericórdia não, viu? Vocês continuam partindo na hora do almoço. Vamos lá. Em Êxodo 12, versículo 1 seguintes, vai mostrar a Páscoa. Eu chego já no sábado, tenha calma. Eu ainda estou na sexta. Talvez não sair da sexta, pelo jeito, né? Lá vai falar como iniciou a Páscoa, mas antes também tinha algo que era costume de quem era nômade. Nômade é que anda perambulando aí, né? Como se fossem ciganos, são nômades, né? Andam, passam um tempo no canto, vai para outro. Os pastores de ovelhas mesmo eram nômades. Eles passavam um tempo no canto, um tempo em outro. E geralmente quando eles passavam um tempo em um local, se beneficiavam daquele local, eles se preparavam para ir para um outro local perto da primavera. Para um local que tivesse frutos, né? Então eles matavam um cordeiro e comiam em família. Comiam entre a tribo deles. Então era a passagem de uma terra para outra. Lá em Êxodo 12 já mostra o significado. Tem as pragas do Egito. E são quantas pragas? Oi? Quantas? 10, exatamente. Aí, na morte dos primogênitos, o Senhor, ele faz o quê? Ele vai advertir as famílias dos hebreus que eles devem passar o sangue no madeiro da porta. Quem tiver aquele sangue, os seus filhos não morrerão, os primogênitos.
Porque o anjo exterminador vai passar. Então a Páscoa seria o quê? A passagem de Deus. Deus passou. Entenderam? Deus passou. Então essa é uma das passagens. O madeiro, espiritualmente falando, que o sangue toca, é o madeiro da onde? Para nós, madeiro da cruz. É o sangue do Cordeiro que toca a cruz de Cristo. E quem está unido ao sangue do Cordeiro, a sua cruz, o anjo exterminador, a morte, não nos atingirá, entenderam? Ou seja, quando nós estamos em Cristo, abraçados com a sua cruz, esse sangue de Cristo que tocou o madeiro nos livra da morte eterna, do pecado, do demônio e da morte. Esses três inimigos, né? Entra depois a Páscoa, aonde as pessoas são libertas, acaba as 10 pragas, e elas vão passar pelo Mar Vermelho. Daí é a passagem do povo que é liberto. Então, também simboliza o quê? A passagem do povo, que é a Páscoa. Santa Teresinha, uma certa vez vendo a imagem de Cristo sangrando, ela ficou imaginando o seguinte: esse sangue, ele caiu aonde? Na terra, sim ou não? Tinha alguma bacia parando o sangue de Cristo? Não, né? E ela pensou, como é que eu posso aproveitar desse sangue? E ela pensou, eu vou, com o meu coração, com a minha vida, aparar esse sangue e eu vou colocar sobre os pecadores. Como? Aí volta para o que a gente falou. Sofrendo pelos pecadores. Sofrendo pelos pecadores. Era o desejo de Santa Teresinha rezar pelos pecadores e pelos grandes pecadores, viu? Não era pelos qualquer pecadorzinho, não. Então ela rezava por mim, viu? E reza ainda, né? E também pelos padres, porque no tempo dela estava muito decadente a questão dos padres. Está no nosso ou não? Temos grandes pecadores hoje, sim ou não? Temos uma crise também no clero, sim ou não? Sim. Uma crise não só de sair padres, mas de ter padres, infelizmente, que não vivem aquilo que são chamados a viverem, né? Isso não tira a beleza do mistério que eles têm, como dom da ordem, né? Se muitos não valorizam, a gente tem que fazer aquilo que Santa Maria Madalena de Paz fez. Ela estava vendo que tinha muitos padres escandalizando e ela pediu que Deus colocasse toda a ira que ele tinha contra aqueles padres, porque Deus ia castigá-los, que castigo é uma prova de amor, certo? Tira isso da cabeça que castigo é coisa do mal, castigo é prova de amor. Castigo é a última tentativa de Deus de nos levar para o céu. Isso é pensamento dos santos, Santo Agostinho, Santo Afonso de Ligório, outros santos mais. A ideia de você falar assim, ó, menino, para com isso, senão Deus castiga. Tá certo? Tá não. Porque você passa uma ideia de castigo como punição, como ódio, como Deus mal. Mas quando você entende castigo como correção de amor, nesse sentido Deus castiga. Entenderam? Sim ou não? Voltando lá, parece que eu volto embanando tudo, mas eu volto no mesmo canto, viu? Santa Maria Madalena de Paz, ela fez o quê? Ela pediu a Deus que colocasse a ira, toda a ira que ele tinha contra aqueles padres, o castigo que eles receberiam, colocasse nela. Imagine que um castigo de um leigo não chega nem aos pés, viu? Do castigo que um padre recebe pelo que ele faz. E no inferno mais ainda, se for. Porque Santo Afonso fala que o inferno de um padre, se ele for para lá, é pior do que o dos demônios. Pior. Então é muito sério. Mas ela pediu que ela ficou falando mal dos padres? Não. Ela pediu que Deus colocasse o sofrimento para ela. Deus atendeu? Atendeu. Quem tem coragem? Eu não tenho, não. Eu não tenho. Se quem tiver, parabéns, viu? Vou rezar por você. Quem quiser pedir. Então, Santa Teresinha, ela adota Franzinho. Ouvi falar a senhora já, né? Franzinho como o primeiro filho espiritual dela. Ela escuta no jornal, escuta não, né? Ela vê no folheto do jornal que um grande pecador não queria beijar a cruz. Não queria confessar, não queria nada com Deus. O padre estava lá e era um costume que o padre fosse. Se a pessoa quisesse
ser absolvido, confessar e tudo, e ele não queria nada. E então ela começou a rezar porque sabia que ele estava marcada a data da morte dele. E ela pediu um mimo de Deus, um sinal, que ele tinha se convertido, que ele tinha sido tocado. E no dia que ele morreu, ele pediu o quê? Para beijar a cruz durante 3 vezes. Ou seja, foi um sinal de contrição perfeita. Quem tem uma contrição perfeita não vai mais para o inferno, claro. Entende? Ele teve, de fato, um arrependimento profundo. Então, Santa Teresinha falou que foi o primeiro filho espiritual dela. Então, com o nosso sofrimento, nós devemos adotar o quê? Filhos espirituais. Tem aquela pessoa que você não aguenta, que você acha que é um terror, que nunca vai se converter. Quem quiser rezar pelo Sila Malafaia como filho espiritual, viu? Vai passar a vida todinha sem pensar. É pesado o negócio, né? Ou então pelo Edir Macedo, pelo Valdemiro. Saindo da sexta-feira, que senão... Tem mais quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo eu tenho mais, hein? Mais uns 15 minutos, né? Então vamos lá. Não, eu quero almoçar também, mas... Não quero sofrer não, né? Falando de sofrimento. Ó, a criança é sincera, né? Não? Falando em crianças, Santa Teresinha, ela tinha uma outra perspectiva do sofrimento. E eu quero falar dessa perspectiva que é boa também. Tem um sofrimento onde você vai se penitenciando, né? Se flagela. Isso praticamente não tem mais na igreja, né? Pelo menos eu não faço isso. Vocês se flagelam? Não, né? Tem pessoas que usam silício, né? O Papa João Paulo II usava, São João Paulo II, né? Ou seja, um santo da nossa época, né? Ou então ficar de joelho 3 horas, 4, né? E isso tudo deve acontecer ainda, a penitência. Oi? Silício é como se fosse uma veste de baixo, que tem algo que incomoda. É como se fosse cutucasse você um pouquinho, se você sente os desejos sexuais fortes, e os homens, né, reações do corpo, é como se alfinetasse. Não vai lhe sangrar, mas vai lhe incomodar, vai lhe dando certas dores, incômodos aqui nas partes mais íntimas, entendeu? É como penitência, sentir um pouquinho de dor. Não vai doer tanto a ponto de você não conseguir fazer nada, mas não vai ser uma coisa agradável. Você senta, dói, sentir alguns desejos mais fortes e tiver uma reação, dói, né? Vocês estão entendendo, né? Ok, vamos lá. Santa Teresinha, ela falava o seguinte: ela queria dar prazer a Deus. O sacrifício é dar prazer a Deus, porque Deus se alegra em nos ver sofrer, não. Ela falava o seguinte, ó: tinha uma irmãzinha que era insuportável. Na vida comunitária sempre tem alguém que não é porque ela é insuportável, é porque às vezes a nossa paciência não é uma paciência heróica ainda e a gente não consegue suportar. E às vezes é porque a pessoa é assim insuportável mesmo e pronto, acabou a história, né? Às vezes pode ser eu mesmo ou você mesmo que é assim, né? Então, ninguém queria trabalhar com certa irmã, já de muito tempo de comunidade. Ninguém queria trabalhar com ela porque ela queria tudo do jeito de quem? Dela. Não tem pessoas assim, né? Você pode fazer tudo, não, mas se não for do jeito dela, às vezes é na sua família. Ó, varreu a casa, passou o pano. Não, mas não varreu do jeito que eu quis. Não lavou do jeito que eu quis. Tem que lavar assim, rodar assim. Tem pessoas assim, infelizmente. Você vai pintar com uma boa vontade, a pessoa... Não, mas era para ter colocado o amarelo só nessa ponta. E começa a frescura, né? A pessoa tem a maior boa intenção. Então tinha essa irmã que ninguém queria ela. Santa Teresinha falou o quê? Eu quero estar com essa irmã. Tricotando. E ela queria tudo, fizesse os pontos do jeito dela. E toda vez que essa irmã brigava com Santa Teresinha, ela sorria. Sorria mesmo, aquele sorriso bem, assim, à vontade. É tanto que quando essa irmã morreu, aliás, Santa Teresinha morreu, falando de Santa Teresinha, ela falou assim: pois é, eu dei tanta alegria a Santa Teresinha. Ou seja, era uma das irmãs mais insuportáveis do Carmelo. E todos sabiam disso, inclusive Santa Teresinha. E ela, sabendo disso, quis estar com essa irmã. Entenderam? E ela falava o seguinte: eu quero dar prazer ao meu Senhor. Se um dia, quando eu chegar no céu, é só coisa de quem é santo mesmo. Falou assim: se o céu não for tão bom quanto eu espero, não for tão bonito, eu vou fazer uma cara de contente para não desagradar a Deus, né? Vou fazer uma cara de contente.
Aí ela falava outro sacrifício dela. Quando ela estava com frio, ela fingia que não estava. Ela não esfregava as mãos para que Deus achasse que ela estava com calor, entendeu? Sem frio. São coisas pequenas e Santa Teresinha vai ensinando uma nova via. Eu vou fazer um sacrifício para quê? Para dar prazer a Deus, para amar a Deus, entenderam? Não é só para mortificar a minha carne. Mortificar a carne é bom, mas eu vou fazer um sacrifício porque eu amo a Deus. Então essa perspectiva é uma perspectiva nova. Por isso que ela é doutora da igreja, né? Porque um doutor da igreja tem que trazer uma novidade. Pegar aquilo que sempre existiu. Oséias, os santos pensavam isso, faziam por amor, sim. Mas não ensinaram a fazer como ela ensinou. Entenderam? Ela é doutora do amor. É doutora das pequenas coisas. Ela não ensinava a fazer grandes coisas. Mas de todas as pequenas coisas, como fala Santo Antônio de Pádua. Santo não é aquele que faz coisas extraordinárias. Mas é aquele que faz das pequenas coisas ordinárias, coisas o quê? Extraordinárias. Eu estou na cozinha. Eu devo fazer a comida de forma o quê? Extraordinária. Eu estou varrendo a casa de forma extraordinária. Só que isso é difícil, é. Isso é mais difícil do que fazer as coisas extraordinárias, é ou não é? Fazer as pequenas coisas de forma com amor, pelo menos eu acho um desafio muito maior do que fazer uma vez ou outra algo extraordinário. Porque, por exemplo, quando eu faço algo extraordinário, as pessoas me olham, sim ou não? Olha, o fulano fez isso, o fulano é o santo, né? Fazer isso aí. Coisas que nos mostram, né? Até Santa Edith Stein fala assim, ó. É mais fácil ser pregado com Cristo na cruz do que ser uma criancinha balbuciante aos seus pés. Ou seja, ser criança, ninguém quer. Ser humilde, ser simples. Às vezes nós queremos ser crucificado. Como assim? A gente quer ser perseguido. Olha, fulano está sendo perseguido. Aí é um santo, viu? A gente quer que as pessoas percebam que nós estamos sendo o quê? Perseguidos, santos. Mas quando a gente faz pequenas coisas, por exemplo, chega aqui, aí todo mundo pensa que a equipe de limpeza limpou a sala. Aí não limpou. Aí você vai logo ligar, né? Cadê a equipe de limpeza? Ó, vamos ter que ver esse pessoal. É uma atitude certa? É. Mas você pode pegar a vassourinha, varrer, passar o pano, aí depois todo mundo, obrigado equipe de limpeza, né? Que fez um grande sacrifício. Aí você, de fato, a equipe de limpeza fez um grande sacrifício, né? Entende? É você esconder a glória. Isso é as pequenas coisas, né? Santa Teresinha falava que uma agulha apanhada por amor pode salvar uma alma. É tanto que na sala dela, no quarto dela, tinha uma agulha e ela apanhou e foi entregar. Porque ela sabia que aquela agulha não podia estar porque não era dela, alguém deixou lá. Então ela apanhou com amor e foi entregar. Isso salva. Isso é unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. Entenderam? Sim ou não? O sábado eu não vou demorar tanto quanto eu passei na sexta, bem rapidinho. Santo Tomás de Aquino vai falar o seguinte. Por que Cristo é sepultado? Para nos sepultar. Por que Cristo é sepultado? Para nos sepultar. Quem quer ser sepultado? Diga eu. Eu? Pô, Jesus não sentiu firmeza não, viu? Vamos ficar lá na cruz ainda, viu? Aí Nossa Senhora vem nos pegar, né? No sábado santo, junto com Nicodemos, José de Arimateia e outros, vai nos colocar no sepulcro. Eu acho que eu li mais ou menos umas 30 páginas sobre sepultamento. Eu vou falar talvez 3 linhas. É interessante assim, gente. Quando forem pregar, estudem mesmo. São Paulo não. O Beato Paulo VI, ele fala o seguinte: você pregar sem estudar é tentar ao Espírito Santo. Se ele quiser mudar tudo, ele muda. Por exemplo, tudo que eu estudei, eu falei talvez 0,01% do que eu estudei. Porque eu estudei o Sábado Santo. Eu nem falei do Sábado Santo ainda, né? Então Deus vai mudando. Porque quando o irmão ia rezando, Deus já falava que, não, o roteiro é outro. Entende? Mas eu estudei o roteiro? Não. Mas
a gente tem que ter uma vida cotidiana de estudo, porque o Espírito Santo vai trabalhar com aquilo que você tem e potencializar aquilo. Entenderam? Não é que ele vai usar só o que você tem, não. Ele vai usar aquilo que você tem e vai multiplicar. É a multiplicação dos pães, né? Aqui é a multiplicação dos neurônios. Mas você não pode achar que Deus vai fazer tudo e fica assim à toa, e ora em língua e acha que vai ser um bocado de coisa. Pode sair. Um monte de baboseira, besteira, ensinar coisas que a igreja não ensina, que os santos não ensinam. Entenderam, sim ou não? O irmão é pregador, ele também. Eu também pregador. Também, né? Marrom, é marromeno. Tem alguma pregadora, não? Investir nas pregadoras, né? Tem mulher não que prega? Prega, é? Muito bem. Uma vez mandaram um áudio para mim ano passado, uma besteira medonha. Olha que maravilhosa pregação para todas as religiões, né? Aí tinha. Pau, pau, pau. Deu vontade de quebrar o celular, só. 14 segundos alguém batendo um prego na parede. Vamos lá. Jesus e o sábado santo quer dizer o que para nós? Pergunta pro irmão. O sábado santo quer dizer o que na sua vida? Quer dizer o quê? Jesus foi para um sepulcro emprestado ou era dele aquele sepulcro? Emprestado. Aí São Tomás vai explicar usando São Jerônimo e outros santos. Por que que ele vai pegar o sepulcro emprestado? O sepulcro de outro? Porque a cruz que Jesus morreu era dele? Era? Era nossa. O sepulcro que Jesus morreu era dele? Não, era nosso. E a glória que Jesus teve, era dele? Era. Mas é nossa? É. Mas eu preciso passar por essa via. A cruz, o sepultamento e a ressurreição. É interessante que a gente pode ficar só no externo. Só no externo. Mas eu ainda vou falar sobre o externo, né? O sepulcro era num jardim ou era em outro local? Por que no jardim? Porque é no jardim que o demônio vence Adão. E é no jardim que Adão, o novo Adão, vence o demônio. Entenderam? Sobre a parte mais espiritual, que nós não vemos, né? É a parte onde Jesus desce na mansão dos mortos. 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18. Você pode ler em casa depois. Jesus vai pregar para os espíritos que estão na prisão, que é chamada a mansão dos mortos. Jesus desceu aos infernos, sim ou não? Esse inferno estavam os condenados, os salvos, ou as almas do purgatório, ou todos juntos, como que é? O que vocês acham? Não tenham vergonha de errar, a gente aprende errando, sim ou não? E olhando os erros dos outros, né? Então olha quem errou, viu? Você olha que responde errado e aprende. Sendo bem concreto, para resumir, né? Jesus, quando ele vai à mansão dos mortos, ele vai tirar quem da prisão? Os justos. Diga comigo, Jesus vai tirar os justos. E tão somente os justos. Porque a gente acha que Jesus foi tirar algum condenado do inferno, né? Não foi. O purgatório já existia? Sim. Então, os santos explicam o seguinte. São Tomás citando os santos, né? Que Jesus desceu. A alma dele desceu, melhor dizendo, né? A alma estava unida ao verbo. Você sabe o que é o verbo quando eu falo? O verbo é o Filho eterno, que está unido à alma e ao corpo. Quando Jesus ficou no sepulcro, ficou o que? O corpo, sim ou não? O verbo, que é Deus, estava unido ao corpo? Sim. O verbo, que é Deus, estava unido à alma? Sim. Entenderam? Estava unido. Então o verbo, unido à alma, desce aonde? Na mansão dos mortos. Que é chamado de quê? Inferno, lugar inferior. Então ele desce para tirar quem? Os justos. Ele vai para o purgatório. Como ele foi com a alma, não. Mas os efeitos da sua morte vai para onde? Os efeitos. Para o purgatório, para consolar as almas do purgatório. Vai para o inferno a alma dele? Não. Para o inferno mesmo dos condenados, dos demônios? Não. Mas vai os efeitos
da sua paixão para repreender a dureza de coração dos demônios e dos condenados. Entenderam? A alma mesmo vai para onde? Para a mansão dos mortos, que é chamado no latim de inferno, mas não é o inferno dos condenados, entenderam? Sim ou não? Não é o inferno dos demônios. É o inferno de ser lugar inferior. Lá habitavam os justos. E os justos já estavam em paz, já estavam bem. Só que não estavam plenamente felizes. Entenderam? Eles esperavam Cristo. Quem entendeu essa parte? Ou está complicado? Vocês querem que eu repita? Sim? Jesus não diga comigo, Jesus Cristo não foi com a sua alma para o inferno dos condenados, nem para o purgatório, somente para a mansão dos mortos, que chamam seus de Abraão também, né, e tal. Então as almas do purgatório receberam a esperança de ir para o céu nesse momento, que é o consolo, e as do inferno levaram peia, chibata, né, que não quiseram se converter, né? Não tinha mais jeito. Porque seria insensato pensar que alguma alma do inferno foi salva, gente. Porque senão que bagunça seria? Daquele tempo foi salvo, então vai ser salvo agora? Seria bagunça, entendeu? E o reino de Deus é um reino de ordem. Condenado está condenado. Como diz o padre Jonas, na Bíblia tudo é tudo. E condenado é condenado. Não tem meio termo. Assim como para os demônios não tem solução, para quem foi condenado não. Entendido? Sim ou não? A alma de Jesus passou algum tempo na mansão dos mortos ou foi assim que desceu, subiu logo? O que vocês acham? Demorou o período que Jesus passou no sepulcro. Como se dá o tempo lá, nós não sabemos, né? Porque é um tempo diferente do nosso. Entenderam? Mas só quando Jesus ressuscita que a alma dele sai da mansão dos mortos. Tem uma passagem da Bíblia que eu não lembro agora, de São João, não lembro o capítulo, que Jesus fala assim, debatendo com os fariseus, né? Abraão exultou de alegria quando viu o meu dia. Até os fariseus perguntam, como? Agora ele blasfêmia. Como ele fala que conhece Abraão, se ele não tem nem 40 anos? E Abraão já morreu há milênios, né? Eles estranham isso. Aí São Tomás vai explicar. Qual foi o momento que Abraão exultou? Foi quando Abraão viu o grande dia que Jesus desceu na mansão dos mortos. Por uma graça especial, Abraão foi agraciado por Deus e ele já via Jesus salvando as pessoas da mansão dos mortos, da qual ele era um dos primeiros que estava lá, né? Um dos justos. Então a alma dele se alegra. Eu achei isso muito bonito quando eu li, né? Muito belo mesmo, né? Ver Deus permitir que Abraão contemple já aquilo que ele iria experimentar, né? É belo, sim ou não? Que a gente possa rezar com essas coisas, né? Uma passagem sobre a mansão dos mortos, que é interessante. São Dimas, Jesus fala o que para ele? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Então, naquela hora, Dimas subiu para o paraíso e Jesus foi para a mansão dos mortos? Não é uma pergunta interessante? Não é minha, é de São Tomás. Não é estranho? Como é que Jesus prometeu o paraíso para ele e Jesus foi para a mansão dos mortos, não para o paraíso? Quem é o paraíso? É Deus. E São Dimas desceu para a mansão dos mortos? Sim, junto com Jesus. Só que ele já contemplava Jesus. E contemplar Jesus é estar onde? No paraíso. Entenderam? Então a gente tem que pedir a Deus essa graça também. Nós devemos passar também pelo nosso sábado santo. Nós estamos no sofrimento, sim. Ainda não chegamos na ressurreição, mas nós contemplamos Jesus na nossa mansão dos mortos, entende? Seria bom que nesse retiro vocês pensassem mais e pedissem, todos nós, né? Por exemplo, voltando para as 3 almas que eu falei, 3 almas não, 3 vias, né? Os principiantes, os avançados e as almas perfeitas. Fala sobre os principiantes que algumas pessoas, quando não conseguem dar passos,
elas ficam como almas retardatárias. Nós estamos falando retardado, né? Retardado é o quê? Alguém que vai tardando cumprir alguma coisa, ou fazer, ou ser, né? Ela vai só adiando. Às vezes a gente chega no nível espiritual que a gente não sai mais do canto. Não sai de jeito nenhum. Aí tem um perigo. Santa Teresa fala o seguinte: na vida espiritual, ou você avança, ou você regride. Não tem como você ficar parado, entenderam? Você fala assim, agora eu estou no mesmo canto. Não, você está para trás, ou para frente. Igual você não fica. Quando você não, por exemplo, você deixou de rezar. Quando você começa a rezar de novo, você vai avançar? Não, você regrediu e é mais difícil ainda retomar a vida de oração que você tinha. Quem deixou de rezar deve saber disso, né? Eu já experimentei isso. Você não volta com... Você pode voltar até com desejo, mas a dificuldade é maior. Porque você tem um organismo espiritual. E quando você vai ficando sem alimento, para retomar de novo é um trabalho imenso. Então as almas retardatárias é um grande perigo. Por quê? A gente pode se acostumar, por exemplo, você reza meia hora, aí se acostuma e nunca passa disso. Você reza só um terço, nunca passa por um rosário, né? Nem para 2 terços. Você se acostuma só com aquela migalha para o Senhor. Você não vai passar de principiante para avançado, nem nunca para perfeito, mas para o quê? Uma pessoa retardada. Diga assim, irmão, para de ser retardado. Diga pra... Quando eu vi isso, gente, eu confesso, eu percebi que eu estou passando por isso, né? Por uma retardação no processo espiritual. Tipo, quando você vai passar de um estágio para outro, Deus te purifica. De forma assim, de permitir um monte de prova. E eu percebo que está vindo prova em cima de prova, né? Uma atrás da outra. Só que como eu não estou vivendo bem, eu estou correndo o risco de ficar como? Retardado. Entenderam? Mas não é doido ser abastado não, entende? Correndo esse risco. Por quê? Você vai esfriando, vai ficando tíbio. Porque você não dá conta do sofrimento, vai desanimando e não vai lutando. Porque a luta vai te dando força para você avançar, entendeu? Mas quando você vai assim, todo assim, Deus vai te levando, você não vai deixando Deus te ajudar a te levar. Você vai, Deus te botando no braço, e você brigando com Ele, querendo voltar para trás. Você vai ficando fraco. Entenderam? O irmão me pediu para partilhar também sobre os dias santos, né? Festa de guarda, né? E só para ficar bem claro uma coisa, que isso é característica de uma alma retardada. É alguém que não consegue fazer além do que é pedido. Ou só faz o que é pedido porque é obrigado a fazer. Por exemplo, a igreja nos pede que nós possamos ir para a missa todo domingo, sim ou não? Sim. Se não fosse pecado mortal ir para a missa no domingo, se fosse pecado venial faltar a missa domingo, talvez alguns de nós faltaria a missa domingo tranquilamente. Ia para a praia, para casa da amiga, visitar alguém que nunca mais foi, para o shopping, ficar descansando em casa. Por quê? Porque não tem o dia do domingo como um dia que sustenta a sua vida. Mas talvez deixe o dia... Não, eu vou porque se não for é pecado mortal. Se a gente está nesse nível, é preocupante, entenderam? Preocupante. Ei, é pecado mortal deixar de ir na sexta-feira ou no sábado? A gente está preocupado em quê? Se é pecado mortal ou não. A gente não está preocupado em amar a Deus. Isso é muito perigoso. Porque até para o principiante, ele quer estar direto na igreja, não é? Já uma retardada, não. Ela acha que... Será que é pecado ou não é? Se não for, eu não vou, não. Isso é uma frieza e é uma alma medíocre. Por exemplo, é obrigado a gente ir sexta-feira? Não. No sábado é obrigado? Durante o dia? Só durante o dia? Não. Para a vigília pascal é o nosso dever ir, claro, né? Obrigação mesmo. Para participar do grande domingo. Por exemplo, dia de festa de padroeiro que você tem na sua comunidade, é obrigado você ir? Não. Mas a gente vai por quê? Porque nós queremos mais. Nós queremos o quê? Mais. Mais de Deus. O nosso coração vai se alargando e quanto mais tem, mais nós queremos.
Só que quando a nossa alma fica muito na lei, Oséias, temos que saber da lei? Temos. Temos porque quando nós conhecemos, nós amamos mais. E vamos ensinar outros que não sabem. Não como mestres, mas como amigos, né? Espirituais. Porém, uma vez uma mulher foi dar um aviso, hoje até ela é protestante, ela foi minha primeira pastora de grupo de oração de protestante, né? Há 10 anos já, infelizmente. Ela teve uma decepção no convento e acabou se afastando. Ela foi dar um aviso na missa. Vamos vir tal dia para a missa porque é dia de preceito. Aí o padre corrigiu ela. Nós vamos vir não porque é preceito, mas porque nós amamos. Ela ficou bem traumatizada por esse dia, viu? Mas eu também diria, outros também fazem o outro extremo. Eu vou por amor. Então, eu vou, por exemplo, na sexta por amor, no sábado, no domingo eu não estou amando muito, eu não vou. Pois é pecado mortal agora. Agora você tem que entender que é pecado mortal. Não estou com vontade de ir, estou frio. Deus não quer que eu vá frio, sem vontade, com raiva. Deus quer. Deus quer você ir lá com a cara de bode, de vaca, de jumento. Com a cara que você tiver. Você tem que ir. Zé, mas é obrigado? É. Quando você está com fome, você é obrigado a comer, sim ou não? Obrigado quer dizer faz parte ontológica. Não é antológica, não. É ontológica. Faz parte do seu ser. Se você faz é porque faz parte de você. Por exemplo, para o trabalhador é ontológico dele que ele vá para o trabalho, sim ou não? Para o motorista que ele dirija. Para o ventilador que ele solte o vento para a gente. Que ele ventile, né? Para, sei lá, para a água que ela molhe. Você já viu alguma água queimando alguém? Só água fervendo, né? Mas ainda molha, meio queimando. Ou seja, é obrigado porque faz parte de mim. Eu necessito. Para que alguém seja cantora, ela precisa cantar. Sim ou não? Para quem tem fome, é obrigado a comer. Para quem é cristão, as obrigações são necessidades, não imposições. O que me impõe é uma lei interior, o homem novo. Entenderam? O homem novo que está em mim, ele impõe ao homem velho que ele não manda. Então eu vou com raiva, eu vou triste, eu vou desanimado, eu vou sem esperança, eu vou com depressão. Com dor de barriga se for muito grande, aí tem que pensar, né? Se dá pra isso. Tô brincando, gente. Então é esse o sentido. Eu preciso saber, por exemplo, dia de Santa Mãe de Deus, 1º de janeiro. É dia de festa de guarda, sim ou não? É. Festa de guarda é um dia que vale como se fosse um domingo. Se eu falto é um pecado mortal. Dia da Santa Mãe de Deus é um dia de festa de guarda. Não é o dia só da São Silvestre, que é o dia também de São Silvestre, né? Não é o dia de eu ir pra praia. É pecado ir pra praia? Não, mas vai pra missa antes. Ou depois, quando chegar. E se tiver aprontado na praia, não vai comungar, né? Claro. É dia de Corpus Christi, é quinta-feira. É dia de festa de guarda? É. É dia de Nossa Senhora da Assunção, festa de guarda? É. No Brasil, tem alguns dias que foram adaptados. Vocês vão olhar, quem não tem, olha pela internet. No Código de Direito Canônico é o número 1246. 1246, 1246. O que vai falar sobre a lei canônica dos dias de festa de guarda. E você olha na internet, né? E quem tem um código, olha pelo código. 1246. Certo? Então, o dia de festa de guarda eu vou porque eu amo a Deus. Mas aí, Zé, quando diz no Brasil, porque pode mudar. Porque assim... Foi uma confusão na minha casa. É. Eu estava conversando com as pessoas. Aí, no catecismo, São José é preceito, né? Aí, a gente estava passando com as coisas. Não, mas não é, porque no Brasil foi liberado. Aí ficou essa confusão lá em casa. A gente não. Tá no catecismo, então a gente vai. É porque assim, o catecismo é a norma geral para toda a igreja, certo? Aí as conferências episcopais dos bispos, elas têm autorização da Santa Sé de mudar a data para o domingo ou de tirar a data. Claro que não vai poder tirar um Natal, né? Um dia assim, mas alguns dias as conferências episcopais têm o direito de mudar, transferir para o domingo, ou então de mudar mesmo, de tirar. E deixar apenas como um dia santo, mas não como festa de guarda. No caso de São José foi tirado, né? Como festa de guarda aqui, né? Pelo menos até o que eu saiba. Pode ter mudado
Eu não estou atualizado, mas até o momento que eu sabia, foi mudado. Você vai porque você ama, né? Se você não conseguir... Gente, eu acho isso medíocre demais, é ou não é? Se vocês acham sim ou não? Se não for pecado mortal, eu vou faltar. É um cristão de merda mesmo, um cristão desse, entendeu? Eu acho que eu ofendi a merda agora, né? Você vai nesse poder porque você não vai por uma necessidade que tem. Né? Vai por aquele, se não me vê na missa, porque vão falar de mim. Exatamente. É tipo assim, gente. Quando a gente começa a caminhar com Deus, eu encontrei uma pessoa, eu não encontrei um juiz lá que vai ficar anotando. Era especialmente Santa Teresinha. No tempo dela tinha um costume, né, de anotar o que fez de bom. Eram os méritos. Isso não é mal, não é que é pecado, não é porque ela era algo comum. Ela falava, eu não anoto nada. Porque quem anota para mim é Jesus. Eu não quero nem o mérito, eu quero chegar diante dele com as mãos vazias. Se eu sei quem eu encontrei, eu vou para a missa para encontrar quem? Jesus. O rei e a corte. Os santos, Maria Santíssima, os anjos. Mas se eu tive só uma experiênciazinha fresca de estar chorando, me arrepiando, fazendo xaralalala, até um bêbado faz. Ou um doido ou um pagão. Mas se eu fui batizado no Espírito Santo, eu sei a quem eu sirvo, quem é meu amigo, e eu quero estar o máximo que eu possa, se possível, até todo dia na igreja. Ou que a minha comunidade promove. Aí vai depender da sua experiência com Deus. Vai medir o termômetro. Mas se é uma experiência michuruca, com Jesus do Paraguai, pirata, ou Espírito Santo que não tem nem pena nem nada, né? Nem o Espírito Santo de Deus, né? Então não vai adiantar nada. A gente tem que ter esse cuidado. Aí, para terminar, chega o grande domingo, a gente vai ter a vigília, e se a gente viveu de fato a Quaresma, a Semana Santa, aí vai ter sentido a Páscoa. Senão vai ser mais uma Páscoa. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. O ovo de Páscoa. Eu até ia pensando no caminho, né? Natal, colocaram o Papai Noel no lugar do Menino Jesus. Mas pelo menos tem uma história de São Nicolau, que era um bispo que dava presentes, até que dá pra gente se escandalizar menos. Que ele foi tido como Papai Noel, esse bispo, né? Que dava presente às crianças, escondido e tal. Mas você trocar o ressuscitado por um coelho, por um chocolate, aí o bicho pegou, não é não? Foi? Mas o da Globo põe, mas... Gente, então é muito perigoso, né? A gente não saber. Se a Páscoa de Jesus não for a nossa Páscoa, celebrar o quê? Nós celebramos a Páscoa de Cristo, sim, mas a Páscoa de Cristo é a minha Páscoa. Se não for a minha Páscoa, é como se fosse um cadáver celebrando um ressuscitado. Tem sentido, né? Imagina um cara de zumbi celebrando a Páscoa. Não tem sentido nenhum. Aí nós vamos nos preparar porque a Páscoa, ela perdura. São quantos dias? São 50 dias. Então vamos viver a Páscoa. Vamos celebrar agora e vamos continuar celebrando as oitavas esses 50 dias. Para nos preparar para a grande festa que é Pentecostes. Eu lamento que dentro da igreja hoje, não é culpa da igreja, no sentido de órgão, né, organismo espiritual, mas é culpa nossa, talvez culpa de quem está à frente das lideranças. Pentecostes é pouco celebrado, concordam comigo? Quase não se celebra. Era para ter retiros de Pentecostes, né? Por exemplo, a gente que é comunidade nova. A gente não vê nem a gente fazendo retiro de Pentecostes, né? A gente vê a Canção Nova fazendo ali, eu acho bonito, porque elas vão na origem, né? Como é, irmão? Acampamento de Pentecostes. Às vezes a gente que nasceu da renovação carismática não valoriza tanto essa data, é como se fosse nada. Pentecostes. Aí só se lembra que é Pentecostes no dia que vai celebrar a missa de Pentecostes. Isso é muito feio. Não tem um tríduo de Pentecostes, não tem... É um dia da gente ter novamente a experiência com o batismo no Espírito. E essa palavra tem que ter peso para nós, viu? Peso mesmo. É o Cristo ressuscitado que vai nos dar o seu Espírito. Amém? Espero ter ficado entendido, compreendido. Alguma pergunta? Isso mesmo, muito bem. Se garante ali. Pode contratar para o ministério, viu, se não for. Alguma pergunta? Só bem rapidinho, eu vou responder rápido. Se for. A do irmão lá, né, que ficou a desejar, né? Acho que, irmão, eu vou falar contigo na hora do almoço, porque, assim, sobre bater palma ou não existe uma proibição para bater palmas. E
No missal não prescreve que deve bater palma. No missal não manda bater palmas. Mas também não diz que não bata. Alguém veio para mim com esse argumento. Mas não está dizendo que não bata. Eu falei, então eu posso pular cambalhota, eu posso assoviar na missa, eu posso ficar rodando na missa, né? Que no missal não diz que eu não pule cambalhota, que eu dance. Cuidado com certos raciocínios. Não é porque está dizendo que não pode que eu vou fazer. Tipo, lá está dizendo que se arrastar no chão, não está proibindo, eu vou me arrastar no chão na missa? Não. Eu acho que deve levar em conta o quê? A tradição. A tradição da igreja nunca levou em conta que deveria bater palma. Nunca. Tradição. 2000 anos. Depois começou a se bater palmas. São João 23 falou algo contra isso. Vários santos também. Depois isso foi criando um sentido espiritual dentro da igreja. E os bispos não falaram contra. Nem os papas. Nem Bento XVI, nem São João Paulo II, nem o Papa Francisco. As missas do Shalom, quando são celebradas lá em Roma, nunca falaram contra, e outras. Então a gente deve esperar o que a igreja manifestar. Até hoje a igreja não bateu o martelo dizendo que não pode. Então quem bate palma tem que saber por que está batendo. E quem não bate tem que saber o porquê não está batendo. Eu creio que quem bate palma está acreditando que está ali diante do Cordeiro ressuscitado, está celebrando a núpcia do Cordeiro que um dia virá, o céu, e ela sabe que ali estão os anjos festejando com ela, e ela celebra a alegria de ser de Deus. Quando algum começa, outro não vem atrás, mas sem saber, não vai atrás. É onde a vaca vai, né? Aquela história. Não pode ser assim, né? Então não precisava de vaca não, entendo, só um exemplo, né? Ou então, aquela coisa, como eu não sei, então tudo é permitido. Eu vou começar a bater palma, tem um que já dança e bate palma. Já outro bate palma e ainda mexe. Tu não dança não, tu não bate palma não. O pior, gente, que aquilo que não é lei. Isso aqui não vou botar na internet não, que vai mexer comigo, né? Tô brincando. E aí da comunidade eu vou dar só para vocês a gravação, certo? Acontece o seguinte, ó. Algumas vezes as pessoas que estão à frente falam assim, vamos bater palma, gente, né? Pessoas que não têm nenhuma formação litúrgica, e se vê alguém não bater palma, já manda bater. Parece que é lei bater palma. Viu o que ficou lei? Aquilo que não tem nenhum parecer oficial foi lei. E às vezes é o próprio padre que manda, mas tudo bem, é tranquilo, né? Eu acho que isso aí mesmo no momento, né? Uhum. É a cânticos na missa que se encaixa. Tu vai ter que falar para ficar lá. Há cânticos na missa que se encaixa palmas, no caso o canto de entrada, o canto de glória, a aclamação, o santo. Mas aqui na paróquia a gente já teve o caso do pessoal bater palma na hora do canto de perdão, na hora do canto de comunhão, o pessoal dançar um salmozinho na hora da comunhão. Entendi, Na hora do salmo, o pessoal dançar também na hora do salmo. Eu acho que é questão do discernimento, né? Saber o momento, o tempo que a igreja está vivendo. Na quaresma é momento de penitência e de conversão, a gente não bate aqui, a gente procura não bater na paróquia, por esse motivo. Mas o tempo comum, o pessoal aí faz muita asneira, né? Faz muita coisa realmente que é fora daquilo que a igreja pede. Então, gente, de fato é isso mesmo, né? Então procuramos ver com sensatez e procurar dar razão da nossa fé, né? Me perguntaram essa mesma pergunta que o irmão fez, sabe aonde? No pastoreio do Pacajus, que eu ajudo a coordenar pastoreio, e fazer isso dentro do pastoreio é perigoso, né? Essa pergunta. A igreja vem fazendo também a questão essa questão da celebração em si, o povo que não estão mais tá passando, né? Não estão mais entendendo a questão da Santa Missa. É até por isso que o Papa já está falando a questão de não mais dar o abraço da paz na hora, né? Do Cordeiro, né? Nesse momento. Então, tá vendo isso, né? Porque está muito bagunçado mesmo, né? É tipo uma feira. Depois que, mesmo não tendo abraço da paz, sendo só do lado, não tendo canto da paz, né? O que faz? Quando o padre volta, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo ali, o que acontece? Todo mundo está na paz e ninguém olha não. E continua lá e o pessoal abraçando e falando de costa para o Senhor. Então, são esses extremos. E a gente deve estar na missa, reparar isso sim. Mas quando eu falo reparar, é reparar mesmo. A reparação. Com as nossas orações, com o nosso jejum, com a nossa penitência. E lembrar tudo. Eu faço tudo para dar prazer
a Deus. Aproveitem muito a questão do calor, viu? Então, calor, pare com esse negócio. Ai, que calor! Gente, às vezes parece um bocado de retardado agora no sentido da palavra mesmo, entendeu? Pessoas escandalosas, né? Com simples besteira. Às vezes, por exemplo, um menino chorando no retiro desse. Tem pessoas que não aguentam, né? Que fica assim, irritado. Oferece a Deus, entendeu? São coisas simples. Então, que amanhã a gente saiba o que está celebrando, né? Mas vamos ver hoje, sábado santo. É só uma colocação litúrgica. Aqui não tem nenhuma repreensão, não. Durante muito tempo na igreja foi chamado o quê? Sábado de Aleluia. Não é que é errado. Mas hoje a igreja chama como? Sábado Santo, o sábado de silêncio. Por que era sábado de Aleluia antes? Porque às vezes a própria missa era celebrada pela manhã, que não era o correto dentro da liturgia, né? Mas hoje o ideal é que se celebre já próximo à vigília mesmo da virada da Páscoa, né? Para Páscoa. E por isso todo dia é chamado sábado de silêncio. Porque a gente está nesse silêncio onde Jesus está onde? Na mansão dos mortos. Entenderam? Não é pecado chamar sábado de aleluia, mas fica mais sentido o sábado de aleluia lá mais para a vigília, na hora do grande aleluia. Ok? Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Trouxe algum material, quem quiser adquirir, certo? No intervalozinho aqui do almoço, eu agradeço. Paga nada não, pela propaganda não.